Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Infelizmente, hoje o programa aborda a crueldade de um crime que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Se você não acompanhou o caso, no último dia 24, um congolês foi brutalmente espancado até a morte em um quiosque de praia. O nome do Moise, que tinha 24 anos, vamos olhar aqui na tela, teve mais de 200 mil pesquisas no Google. Em respeito à família, a gente não vai divulgar as imagens desse crime, que foi filmado por câmeras de segurança do local. Mas eu vou explicar aqui rapidamente para vocês o que já foi apurado, sobre o que aconteceu no dia. A família da vítima afirma que Moise foi até o estabelecimento para cobrar 2 diárias que ainda não tinham sido pagas, porque ele trabalhou, fez um freela lá, e foi aí que começou a briga, 3 pessoas já foram presas e confessaram a participação no homicídio. Essas pessoas devem responder por homicídio duplamente qualificado. A polícia apreendeu uma barra de madeira usada no crime e disse que as pessoas que agrediram um congolês não trabalham no quiosque. Já o dono do estabelecimento não estava lá, no dia, no momento, mas está cooperando com a investigação e com a polícia. Em nota, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro diz que vai investigar a relação trabalhista entre as partes. A denúncia, aponta para um possível trabalho sem o reconhecimento de direitos trabalhistas, podendo configurar, inclusive, trabalho em condições análogas a de escravo, na modalidade de trabalho forçado, de xenofobia e também de racismo. Esse caso, ele desperta revolta e também várias dúvidas na gente. Para conversar sobre isso, eu quero chamar aqui na tela o Acácio Miranda, que ele é advogado e também mestre em Direito Penal Internacional, e o José Ricardo Bandeira, que é especialista em segurança pública. Boa noite, José Ricardo, tudo bem? Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, por ter aceitado o convite. Boa noite, Acácio, me ouve bem também? Boa noite, Mari. Ouço nitidamente, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá. O tema é triste, é pesado, todo mundo revoltado. Esse caso causou um clamor também nas redes sociais. E, doutor José, é um caso que causa mesmo uma revolta, na sociedade, porque eu vou começar, claro, falando, com o senhor como especialista em segurança pública, um crime e uma barbárie, principalmente por ser um refugiado que veio para o Brasil esperando esse acolhimento, Ele estava aqui desde 2014, e ele, não só ele, mas a família toda, E é um caso que choca. Sim, sem dúvida alguma, é um caso, é uma barbárie, como você mesma classificou, é um caso que choca toda a sociedade, tendo em vista que um imigrante, quando vem para o nosso país, quando ele escolhe um país em geral, ele espera ser acolhido por esse país, ele espera ter segurança e ele espera ter oportunidades de uma vida melhor, E quando isso acontece com um estrangeiro que busca abrigo aqui no nosso país, isso ganha repercussões internacionais e aí mancha também a imagem do Brasil lá fora, Mostra a barbárie que a gente está vivendo aqui na segurança pública no Rio de Janeiro e na maioria das capitais brasileiras. Já a gente vai falar sobre isso, Porque saiu de uma guerra, mas entrou em outra, porque a violência no Rio de Janeiro realmente é algo que preocupa. Agora, doutora Acácio, tem uma questão que tem muita gente comentando sobre o dono, desse estabelecimento. Até agora ele permanece no anonimato, principalmente por questões de segurança, porque já até recebeu ameaças, mas o que muita gente tem dúvida ele também pode ser responsabilizado pelo crime? Juridicamente, como é que funciona? Apesar dele não estava lá no dia, no horário que isso aconteceu, mas é o dono do local. Sim, é importante nós olharmos sobre alguns aspectos. Primeiro, ele não estava no local dos fatos, mas, a depender das investigações e dos elementos de prova colhidos pelas autoridades policiais, pode ser determinado em algum momento que esses autores agiram a mando deste sujeito. E aí, de acordo com a nossa legislação, independentemente da presença física dele, ele pode ser responsabilizado por aquilo que nós chamamos de autoria intelectual, no sentido que ele determinou ou criou toda a engenharia para o cometimento daquele crime, ou até, a depender do contexto, se for determinada
a existência, por exemplo, de uma organização criminosa ou de um contexto criminoso, é mais possível até que seja comprovada a responsabilidade penal dele. Tá, agora, doutora Cássio, só para a gente complementar, tem se falado também sobre a federalização do caso, né? Que é transferir a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Explica para a gente por que esse caso pode ser encarado assim e quais são as diferenças, né, na prática quando há essa transferência da Justiça. Quando um crime atua em detrimento ao que nós chamamos de direitos humanos, não direitos humanos no sentido daquilo que se está acostumado, mas um conceito muito mais amplo de direitos humanos, é possível a federalização do seu julgamento. Ou seja, se for determinado que as autoridades policiais do Rio de Janeiro, por qualquer razão, não estão conduzindo as investigações corretamente, ou o Poder Judiciário, por qualquer razão, não está conduzindo aquele julgamento corretamente, é possível que o Superior Tribunal de Justiça transfira a competência para investigação e julgamento para a Polícia Federal e também para a Justiça Federal, para que aquilo saia da seara do Rio de Janeiro e não haja qualquer tipo de interferência nessa investigação. José, você acha isso importante, né? Dado ao fato que a gente sabe que o Rio de Janeiro, quando a gente fala de polícia, é uma questão muito complicada, então seria interessante a gente ter esse olhar federal, da Justiça Federal, de fora para julgar um caso como esse? Eu acho importantíssimo, até porque é um crime que já ganhou repercussões internacionais e a gente precisa dar uma resposta para o mundo, né? A gente precisa, logicamente, respeitando o devido processo legal, né? Se houver essa possibilidade da federalização, eu acho interessante, até porque o imigrante, quando vem para cá, o refugiado, quando vem para cá, ele é regido por leis e convenções internacionais. Então, acho que necessária a federalização pode dar uma outra dinâmica e uma resposta para o mundo de que o Brasil não é conivente com esse tipo de barbaridade. É verdade. Agora, continuando ainda com o senhor, José, chama atenção um pouco também esse fato por ter sido em um local, bairro Nobre, para quem não conhece, Barra da Tijuca é um bairro nobre do Rio, e eu queria que, né, como você mora aí, queria que você explicasse um pouquinho como é que está o clima da cidade também, né, a tensão, porque viver no Rio já deve ser uma tensão diária, mas quando isso acontece ainda em um bairro que as pessoas não estão acostumadas, né, quando sai da favela, choca ainda mais. Ah, sim, é verdade. Eu moro aqui no Rio e, por coincidência, eu moro a cerca de 500 metros desse quiosque onde foi feito esse crime, onde foi cometido esse crime, né? Então, estou aqui de frente, praticamente, para a orla aqui, e o clima está muito desagradável, realmente, porque o cidadão do Rio de Janeiro, o carioca, o brasileiro em geral, ele é um povo amistoso, a gente é um povo caloroso, a gente gosta de receber bem as pessoas, de fazer intercâmbio com as pessoas. E quando esse tipo de crime ocorre, realmente é uma sensação de luto, né? Uma sensação de o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Como é que a gente consegue não ver que algo assim vai acontecer em algum momento, né? Mas a gente pode ser tão indiferente à dor e sofrimento ali, né? Tendo em vista que esse rapaz ele foi espancado em uma praia pública e as pessoas estavam frequentando o quiosque e nada fizeram, né? Então, isso realmente liga um alerta, né? E uma sensação de culpa também ao morador aqui do Rio de Janeiro, a gente se sente meio culpado em ter permitido, de uma certa forma, que isso viesse a acontecer. É muito triste. A gente que não é daí, a gente sente, né, isso. Eu não consigo alcançar, não existe motivo para uma violência gratuita como essa, né, independentemente dos fatos, porque a gente sabe que cada um aqui tem sua versão, né, mas realmente é um crime muito chocante. Agora, doutora Cássio, o senhor trabalha com direito penal internacional, né, a vítima é um refugiado, como a gente falou aqui, do Congo, e a gente pode dizer, pelo seu conhecimento empírico, talvez, que existe aí um preconceito com essas pessoas que vêm para o Brasil para tentar uma nova chance, e ainda acrescentando o fato dele ser negro, né, e vindo da República do Congo. Eu queria sua opinião sobre isso. Eu vou até aproveitar o gancho do que o Zé Ricardo disse. Isso onera o Brasil internacionalmente duas vezes.
Primeiro, por conta de toda a xenofobia, de todo o contexto, um imigrante que já veio em circunstâncias complexas, nós sabemos da dificuldade dessa imigração. E, em segundo lugar, por ser um ponto turístico, um dos principais pontos turísticos do Brasil. Então, isso naturalmente impõe certos holofotes para nós. E também demonstra, como você perguntou, a complexidade de todo esse contexto. O Brasil é um país amistoso, especialmente nas suas relações internacionais. Nós somos aptos e recebemos uma grande quantidade de imigrantes em países que estejam numa situação social, numa situação humanitária e até em circunstâncias de guerra, e somos tidos como pessoas alegres que recebem muito bem os imigrantes. Uma vez que nós estamos nos holofotes internacionais por conta de uma situação como essa, isso acaba também evidenciando certo preconceito que ainda permeia a nossa sociedade, certo preconceito relacionado à origem, infelizmente, da vítima, e certo preconceito relacionado também às características físicas e sociais da vítima. José Ricardo, o senhor concorda, como também especialista em segurança pública e morando aí no Rio, queria também sua visão sobre isso, né? Principalmente sobre essa população que é estrangeira e que é negra, e que a gente sabe, né, que grande parte dos negros são, infelizmente, acometidos pela violência numa proporção completamente absurda se a gente comparar a homens brancos, né? Sim, com certeza alguma. Se a gente pegar os dados de estatísticas de segurança pública, a gente vê que no Brasil, quais são as vítimas da violência e da criminalidade? São jovens, negros, pobres, de 18 a 29 anos. Exatamente o perfil que se encaixava esse rapaz que foi vítima. Então, o negro no Brasil ele é muito mais vitimado por questões raciais, por questões da pobreza, né? Ele é muito mais vítima da violência e da criminalidade do que outros cortes sociais, do que outros perfis sociais, né? E é sempre bom lembrar que esse rapaz ele veio de um país extremamente sofrido, né? Um país que vive em guerrilha há décadas. Eu conheço a República Democrática do Congo, estive lá algumas vezes a trabalho, e é uma situação que eles vivem extremamente horrível, né? Lá eles já são discriminados, porque, você tem uma ideia, o Congo tem 32 etnias. Então, se ele fosse de uma etnia mais nobre, ele não seria discriminado, mas para ele ser refugiado, ele era de uma etnia que já era perseguida em seu próprio país. Então, ele vem para cá e continua sofrendo a discriminação e continua sofrendo preconceito aqui, uma nação que deveria ter acolhido ele como um filho, né, como mais um cidadão brasileiro, né? Isso realmente é muito desagradável ver uma vida em que a vida de milhões de pessoas, né, milhares de pessoas. Hoje o Brasil tem cerca de 60 mil refugiados oficiais, né, de diversos países, né? De congoleses são cerca de 1.000 refugiados oficiais no Brasil. Só que esse número é muito maior, a gente sabe disso, que tem os não oficiais que estão aqui. E essas pessoas estão aqui totalmente sem amparo nenhum do governo, do Estado, né? O Estado como se só, não estou falando de governo estadual, federal ou municipal, estou falando do Estado, da sociedade brasileira como um todo, né? De nós mesmos aqui. Parece que são pessoas invisíveis à sociedade, né? E quando acontece uma crueldade dessa, a gente acaba vendo o que há de pior, infelizmente. Inclusive, José, viralizou, né, na internet, em algumas entrevistas também, um familiar dizendo justamente isso. Ele saiu do país dele porque se sentia ameaçado, porque não se sentia seguro e poderia morrer dessa forma que ele morreu aqui, né? Exatamente. Ele vir morrer aqui no Brasil de algo que é normal em um país como o Congo é uma aberração, né? A gente é tido como uma grande sociedade, uma sociedade evoluída, um país extremamente evoluído, e a gente permite essa barbárie, a gente não pode permitir isso. A gente tem que dar um recado à sociedade, um recado ao mundo, de que isso não se repetirá em território brasileiro. A gente espera. Doutora Cássia, agora a questão do Ministério Público, né, do Rio de Janeiro, no começo do programa eu falei que, inclusive, eles vão investigar a questão trabalhista, né, e as condições análogas da escravidão, porque testemunhas disseram, né, aos policiais que, inclusive, o Moise dormia, né, no quiosque por não ter condição de voltar para casa, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho também como é que vai se dar, além da esfera criminal. Então, a gente vai ter uma outra investigação que aí envolve uma relação trabalhista, seria isso?
Sim, todas as vezes que nós temos um fato, ele pode ser investigado por algumas vertentes. A vertente penal, que nesse contexto é a principal, mas também há a condução de uma investigação administrativa da regularidade do quiosque. Me parece que a Prefeitura do Rio de Janeiro determinou a suspensão ou a cassação do alvará de forma provisória, e também sob o ponto de vista das relações trabalhistas, uma vez que nós temos uma CLT, uma consolidação das leis do trabalho, que determina o cumprimento de determinadas formalidades independentemente da origem do trabalhador. É importante nós ressaltarmos isso. Por mais que ele fosse congolês, ele estava cumprindo um regime de trabalho no Brasil e, consequentemente, é detentor de todos os direitos trabalhistas. Então, observadas irregularidades, serão impostas sanções trabalhistas que podem levar a uma indenização, infelizmente, nesse momento, à família e não mais a ele, e também a imposição de multas aos donos do quiosque. E eu queria só rapidamente complementar. Fica à vontade, a gente está com tempo, doutor, fica à vontade. Sobre a resposta anterior do doutor José Ricardo, o Tribunal Penal Internacional, que é o tribunal que tem jurisdição universal e é tido como o tribunal mais importante do mundo, o primeiro caso na história que o Tribunal Penal Internacional julgou foi relacionado a uma briga de etnias no Congo. Então, o Brasil, inclusive, tinha uma juíza no Tribunal Penal Internacional quando houve esse julgamento. Então, lá atrás, nós marcamos a história dos direitos humanos de forma positiva e, infelizmente, agora com esses fatos, ficaremos marcados de forma negativa, talvez até apagando um pouco daquilo que foi construído por nós lá atrás. Infelizmente, né? Eu queria falar também, Zé Ricardo, a respeito do clamor da sociedade e que, felizmente, as redes sociais colaboram, né, para que esses casos não sejam esquecidos, assim como vários que a gente já teve, infelizmente, no Brasil, porque é corriqueiro essa questão da violência, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância de cada cidadão cobrar, né, uma punição e que esse caso não seja esquecido, né, porque fica nas manchetes, né, as manchetes dos jornais internacionais, nacionais, e daqui um ano, dois, a gente não sabe se alguém ainda está preso, se quem respondeu de fato pelo crime. É verdade. Esse caso, como é um caso de repercussão, é o que eu disse, ele deve servir como exemplo para que a gente mostre para a sociedade brasileira e internacional que nós somos capazes de punir quando acontece uma barbaridade desse nível. Lembrando que esse caso só ganhou repercussão porque era um refugiado e ele foi covardemente espancado numa praia que é um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Por isso que ganhou repercussão. Mas casos semelhantes a esse acontecem diariamente com jovens negros e pobres nas periferias, nas comunidades ocupadas pelo tráfico de drogas. Isso acontece diariamente, né? E não ganha as câmeras, não ganham as ruas, né? Não ganham os holofotes. Então, esse caso deve servir como exemplo também para isso, para que o Estado, né, a sociedade, impeça que esses crimes continuem acontecendo, que nossos jovens de 18 a 29 anos continuem, deixem de ser exterminados da forma que eles são exterminados pelo crime organizado nas comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, né? Então, é um caso que está servindo de exemplo, de repercussão, ganhou o mundo, e eu certamente acredito que vai ser uma bandeira a partir de agora, vai ser o nome desse rapaz vai ser eternizado como um símbolo de combate ao extermínio de jovens negros no Brasil. Assim como aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, a gente deve se louvar nesse caso cruel que aconteceu aqui e levantar essa bandeira para que isso não continue acontecendo com os nossos jovens negros e pobres. Doutora Cássio, suas considerações finais também, para a gente encerrar aqui o programa. Você, como especialista no direito penal internacional, esse é um caso que chegou também, ultrapassou as barreiras, não está só no Brasil, está em várias manchetes pelo mundo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que fica, né, daqui para frente esse acompanhamento aí de todas as consequências do crime, de quem fica preso, de quem que não fica. Primeiro, conforme nós falávamos, a apuração será conduzida pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro.
mas eventuais omissões por parte do judiciário ou da polícia podem levar à federalização do julgamento e, mais do que isso, dadas as circunstâncias, especialmente pelo fato de ser um imigrante, todos os órgãos internacionais estarão acompanhando os desdobramentos deste crime. Consequentemente, eventuais omissões ou qualquer, vou falar no jargão popular, qualquer corpo mole por parte das autoridades brasileiras poderão levar até a imposição de sanções ao Estado brasileiro. Na história, nós já tivemos algumas circunstâncias nesse sentido. A título de exemplo, o massacre do Carandiru, aqui em São Paulo, que levou a sanções internacionais impostas ao Estado brasileiro, o caso de uma, não lembro exatamente o nome dela, mas ela era uma americana que foi vítima de homicídio no Pará. Também na situação dela, o Brasil sofreu determinadas sanções. Então é importante nós darmos uma resposta não só para a nossa sociedade, mas é importante nós darmos uma resposta para o mundo, no sentido que o Brasil não aceita circunstâncias como essa. E uma vez que ela já aconteceu, os seus autores, os responsáveis por ela, serão punidos com o rigor da legislação. É isso. Acácio, muito obrigada pelo compartilhamento aqui das informações, pelos esclarecimentos. Uma boa noite para você. Para nós, sempre um prazer. José Ricardo, agradeço também sua participação. Foi ótimo ter suas ideias e todas as explicações aqui que você, como uma pessoa que vive no Rio e que já foi à República do Congo, pôde trazer também essa realidade. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É isso, pessoal. Vamos voltar aqui comigo para as telas para saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet. Vamos lá? Primeira tela que a gente tem, Marginal Tietê. Lá, gente, teve um acidente no início da semana em uma obra da linha laranja do metrô de São Paulo e um pedaço inteiro da marginal desmoronou, né, engolindo aí 3 vias, uma cratera enorme. E apesar do estrago, graças a Deus, ninguém se feriu, né, ainda bem. A causa pode ter sido um vazamento em uma galeria de esgoto. Um comitê foi criado pelo governo de São Paulo para apurar tudo direitinho. E a previsão é que sejam usados aí mais de 1.000 caminhões de concreto para reparar essa cratera. E com mais de 100 mil pesquisas, temos Nota Legal, o programa do governo do Distrito Federal que permite o uso de créditos aí para abater IPVA e IPTU, né? O sistema ficou fora do ar no último dia 31. Dia 31 era o último dia, né, para você indicar e depois de vários acessos simultâneos, todo mundo deixou para a última hora e o sistema deu pane. A Secretaria de Economia do DF prorrogou, então, a indicação aí dos créditos do programa para até sexta-feira, dia 4 de fevereiro. E agora uma boa notícia para quem precisa fazer prova de vida no INSS. Ela deixou de ser presencial, viu? Agora mais de 36 bilhões de aposentados, pensionistas, quem recebe os benefícios, né, vão poder ficar em casa, porque o governo vai fazer a prova de vida por meio de base de dados públicas e privadas para saber se aquele beneficiário está de fato vivo. Essa regra, a gente passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. O INSS tem até o dia 31 de dezembro para implementar tudo o que for necessário. Bom, agora a gente vai então para um rápido intervalo. No próximo bloco eu te espero então com mais notícias e também desmentindo mais fake news. Não saia daí. Já estamos de volta e vamos para o segundo bloco do Tá na Web falando sobre fake news. Vamos começar então mostrando para você aí de casa a fake news que está sendo desmentida na programação da TV Justiça. E essa é bem absurda, viu, gente? Dá uma olhada. Absolutamente fantasiosas as informações de que as vacinas
contém elementos que nos transformam em antenas de 5G e robôs. Olha, só o fato da gente estar falando isso já percebe que não faz o menor sentido. As antenas de 5G não têm qualquer tipo de componente humano, o 5G não faz qualquer mal a gente, e mais ainda, as vacinas não possuem qualquer elemento de grafeno em sua composição. Então a gente percebe muito bem que todas essas alegações que buscam desacreditar a vacina e trazer medo às pessoas são absurdas, não tem fundamento, até porque tudo o que tem sido feito, tudo que tem sido demonstrado para a gente, tem sido pesquisado, tem sido colocado à nossa disposição. Então, antes de você compartilhar qualquer conteúdo, por favor, dá uma checada, dá uma olhada, principalmente nos sites oficiais e nos sites ligados ao assunto. Tome muito cuidado com isso. É isso aí, tem que checar, né, gente? É uma notícia absurda dessa. E, ó, na nossa editoria semanal do Instagram, a hashtag Era Fake, falamos sobre um boato internacional, ó. É o seguinte, era fake a história de que a Espanha teria decretado o fim da pandemia. Na verdade, o que aconteceu? A ministra da Saúde de lá está discutindo a transformação de vigilância de emergência da Covid-19 para vigilância comparável a outras síndromes respiratórias. Infelizmente, a pandemia ainda está muito vivo em todo mundo e os cuidados precisam continuar, viu? Agora, vamos aqui para outra tela. Para explicar para a gente o que significa, então, esse estado, essa categoria de vigilância, eu chamo o Flávio Fonseca, que é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Oi, doutor Flávio, boa noite, tudo bem? Mara, tudo bom? Prazer estar aqui conversando com vocês, participando do programa. Ah, prazer é todo nosso, muito obrigada. Doutor, vamos falar então um pouquinho sobre essa fake news que muita gente acreditou, né? Falando que a Espanha ia decretar aí o fim da pandemia, que não ia precisar mais de tomar cuidado nenhum. Mas existe uma categorização, né? Que os ministérios da saúde, enfim, ao redor de todo mundo, cada um faz de um jeito em vários países. Aqui também no Brasil deve ter uma categoria específica. Mas o que acontece é que todo mundo fica em atenção e emergência quando os casos estão explodindo. E depois essa categorização vai mudando. Explica pra gente o que significa então essa fake que eu acabei de explicar. Então, Mara, na verdade, as pessoas acabam interpretando incorretamente, né? O que acontece? Quando a pandemia surgiu, né, no início de 2020, finalzinho de 2019, início de 2020, ela surgiu como uma emergência. Então, tudo que foi implementado no combate à pandemia desde o início de 2020 adquiriu esse caráter emergencial. No entanto, nós já estamos em 2022. Né? Então, por exemplo, muitos países alteraram as suas condições legais de leis, implementaram novas leis para obrigar o uso de máscara, outras situações. Né? Isso tudo foi emergencial. Só que 3 anos depois, né, a gente precisa de uma certa segurança jurídica. Então, os países, os estados, começam a sair da condição emergencial, não porque a pandemia acabou ou porque a emergência acabou, mas o enfrentamento emergencial, às vezes, precisa ser transformado num enfrentamento sistemático. Né? E aí ela muda da condição emergencial para uma condição sistemática. E é isso que a Espanha e outros países, inclusive o Brasil, devem e pretendem fazer. Entendi, doutor. Bom, para a gente encerrar aqui nosso programa, dá só um panorama rapidamente de como é que está a situação do Brasil. Aqui em Brasília, a gente está com capacidade quase máxima aí dos leitos. Estou vendo pelo seu sotaque, que eu acho que já deve ser de Minas. Como é que está aí na cidade que você fala? Meu sotaque é de Minas e eu acabei de ter Covid, então estou um pouco fanhoso ainda. Mas é igual, no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro, né, tem uma diferença cronológica, alguns países foram afetados pela Omicron antes, né, mas a situação é a mesma. A Omicron é o vírus mais infeccioso da história. Ele é mais infeccioso que o vírus do sarampo, que era anteriormente considerado como o mais infeccioso. Então, os casos estão explodindo, né, mas graças à vacinação, né, como grande parte, por exemplo, da população brasileira já está vacinada, sim, a maior parte dos casos são brandos. Né? Os casos graves e os óbitos estão concentrados principalmente nos grupos de pessoas que ainda não se vacinou. Infelizmente. Eu já tomei até a terceira dose, estou pronta para a 4ª, e é isso aí, vacina boa e vacina no braço. Doutor Flávio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, uma boa noite para você. Um prazer, boa noite a todos e todas. Bom, gente, é isso. Meu tempo acabou. Vou ficando por aqui, então. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais assuntos da web para você, viu? Tchau, tchau.